Colégio Cosmorama, tudo bem com vocês, galera do oitavo ano? Galerinha, oitavo ano, nós hoje terminamos a nossa parte de aspectos gerais da América Latina, né? E a partir de agora nós vamos discutir aí Cuba, conforme eu prometi para vocês. Eu tô gravando o vídeo depois da aula, né? Então hoje mesmo eu prometi a vocês de falarmos aí sobre Cuba. Sendo que, galera, o que a gente tem para distribuir, para falar, para discutir, distribuir de conhecimento sobre Cuba, essa nossa discussão total referente, galera, ao que vocês já sacam muito bem, graças a Deus. Vocês são super dentro desse conteúdo, que é essa problematização de que Cuba tem com os Estados Unidos e com o mundo capitalista. Vocês sabem perfeitamente que Cuba sofreu embargos econômicos, aliás, ainda sofre embargos econômicos dos Estados Unidos, que é o líder do mundo capitalista. Vamos colocar assim, os Estados Unidos são os líderes do mundo capitalista, né, por serem o país mais rico do mundo, e eles impuseram os embargos econômicos a Cuba lá naquela época da Guerra Fria, como vocês já discutiram várias vezes. Aí, galera, o que isso faz com a parte interna de Cuba? É nesse ponto que eu quero me pegar para não ficar repetitivo do que a gente já discutiu várias vezes. Na parte interna de Cuba, houve, depois da saída de Fidel Castro, entrou o irmão Raul Castro, certo? E ele coloca para o mundo dessa forma, tá? O pouco que sai do Raul Castro, porque eles lá são um único país, que é um único partido, que é o Partido Comunista, né? E dentro do partido ali quase não saem informações. Por quê? Cuba ela é isolada, né? O capitalismo, os Estados Unidos, meio que isolou Cuba e botou o arquipélago lá parado no lugarzinho dele. Então, eles não negociam com ninguém, eles quase não se comunicam com ninguém, eles dependem muito mais de alguns países da Europa e da Venezuela, dos tratos que eles têm com a Venezuela, e isso implica em várias coisas ali dentro. Como, por exemplo, galera, eles não... O sistema dentro de Cuba ele não é nada parecido com o nosso. Então não há muita liberdade de expressão dentro de Cuba. Cuba não compra, Cuba não vende produtos para muitos países, ou seja, ela fica ali entre Venezuela, alguns acordos com o Brasil que nesse momento estão acabando, por causa do novo governo, né? Do governo do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, que é um governo completamente contrário a Cuba. Então, mas na época dos governos Lula, Dilma e dos demais governos, Cuba comprava ainda, vendia algumas coisas para o Brasil e comprava também. Hoje em dia, dentro dos embargos econômicos que foram impostos lá na época da Guerra Fria a Cuba pelos Estados Unidos, dentro desse contexto, galera, eu quero que vocês entendam o que são esses embargos econômicos. Não é só o embargo, você não vai fazer nada. Não, Cuba consegue fazer algumas coisas. E dentro dessas coisas está o desenvolvimento da medicina, das escolas de medicina dentro daquele país. É um país muito pequeno, é considerado um arquipélago. Cuba é a maior ilha caribenha, ou seja, é a maior ilha do Caribe. Se liguem nisso para vocês poderem discutir isso na prova, porque Cuba é a maior ilha do Caribe. Então, dentro desse contexto, ali dentro, naquele mundinho fechado, que a gente quase não tem informações, conseguiu se desenvolver muito fortemente a medicina, o estudo, o ensino da medicina. E por isso, Cuba oferece até hoje bons médicos, bons professores de universidade para médicos. E isso faz com que se formem muitos bons médicos. Aqui no Brasil, durante um bom período, nós tivemos médicos cubanos, principalmente no interior do Brasil, que foram atraídos, foram chamados pelo governo Lula e acho que pelo governo Dilma também. Então a gente já começa a colocar um ponto positivo aí dentro dessa temática que a gente cisma em bater, que é um ponto que só tem pontos negativos. Não, não tem só pontos negativos. Nem tudo em Cuba é só revolução. O socialismo, nós temos que entender
que, conforme o Raul Castro diz, o Cuba está passando por uma reformulação do socialismo. Então nós que somos capitalistas não podemos ficar aí colocando o socialismo como sendo o sistema errado ou errôneo, que deu errado. Por quê? Cuba está isolada pelos Estados Unidos, que é politicamente mais forte. Ok, Cuba está isolada. Cuba é obrigada a comprar pelo menos, galera, pelo menos 10% de produtos dos Estados Unidos. Isso coloca Cuba abaixo dos Estados Unidos porque eles são obrigados a isso aí. Beleza, isso é um ponto negativo para eles. Mas lá há muitos pontos positivos também. O problema lá é que aquele socialismo que nós entendemos, a gente consegue discutir, o que a gente consegue prever com as nossas análises, galera, é que um único partido, ele não tem muita gente contra, né? Ele não tem muitas pessoas falando mal dele, por ser um único partido, o Partido Comunista de Cuba. Então, essa questão política de Cuba é o que mais me incomoda como professor de geografia, porque não existem opiniões contrárias, opiniões de outros partidos que sejam contrárias à opinião do Partido Comunista, que é o único partido lá. Aqui no Brasil a gente tem um excesso, na minha opinião, nós temos um excesso de partidos políticos. Então isso meio que embola o meio de campo. Mas em Cuba existe um só, que é, como eu vou repetir, o Partido Comunista. Se liguem nisso para a prova, galera. Vamos ter uma grande discussão política voltada para isso aí. Beleza, galera? Voltando para o aspecto geral formado ali, vocês se recordam, tá? Aqui nessa revisão, eu quero que vocês se recordem de quando e por que aconteceram os embargos econômicos em Cuba. Os embargos econômicos, eles foram colocados porque houve uma tentativa de poder muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética. Esses dois polos, lembram dos dois polos? Esses dois países, esses dois polos, completamente longes um do outro, né, completamente expostos ao mundo, dispostos, na verdade, a dominar o mundo, Estados Unidos e União Soviética. Então, galera, a ideia capitalista, a ideia socialista. Sendo que aqui, pertinho dos Estados Unidos, estava Cuba. O que a União Soviética faz? Pega Cuba e Cuba se aliou à União Soviética por causa da ideologia, do que eles acreditavam ser o melhor. Então, eles aqui, pertinho dos Estados Unidos, em vez de se aliarem aqui, eles se aliaram aqui, ó, com a União Soviética. Sendo que vocês sabem que, resumidamente, com a Guerra Fria, a União Soviética se desfez. Isso aqui acabou, os estados da União Soviética acabaram passando para a Rússia, e aí os Estados Unidos foram lá e impuseram os embargos econômicos a Cuba. E isso gerou uma série de problemas. Diziam que em Cuba tinham canhões virados para os Estados Unidos, houve uma tentativa de golpe, houve a Revolução Cubana que incomodou demais os Estados Unidos, beleza, mas tudo isso está dentro daquele contexto que vocês já conhecem, que é aquele contexto da Guerra Fria. Por isso nós não vamos precisar ficar discutindo muito sobre os embargos econômicos, e sim sobre essa particularidade política de ter um só partido, que é o Partido Comunista do atual presidente Raul Castro, que é irmão do presidente, do grande líder daquele país, e também Cuba, que foi Fidel Castro, perdão, e também que Cuba é o maior arquipélago das Ilhas Caribenhas, a maior ilha do Caribe. Beleza, galera? Nós vamos parar por aqui, porque nós já discutimos muito, 10 minutos é muito para vocês. Obrigado, oitavo ano, pela aula que vocês tiveram hoje, pela aula que vocês me deram hoje, de prestar atenção, de discutir, de tudo mais. Oitavo ano, vocês estão de muito parabéns. A escola sabe desse meu apreço, meu coração que eu jogo para cima de vocês. Obrigado. Botem o nome de vocês aqui, usem as ideias desse vídeo para fazerem as discussões lá da nossa prova sobre Cuba, tá bom, galera? Abraço para vocês.